Então, gente, boa noite. O exemplo de hoje será sobre o padrão de projeto Decorator. Então, o objetivo desse padrão é você conseguir adicionar funcionalidades extras em uma funcionalidade pré-existente, sem com isso alterar o código dessa funcionalidade pré-existente. Então, no nosso caso, nós temos um jogo. Esse jogo ele possui personagens e o personagem ele possui poderes, sendo que você pode ter um poder básico, né, que o jogador está lá em tempo de execução, ele seleciona um botão e acontece esse poder básico. Ou ele pode ter um poder com funcionalidades a mais, que por exemplo pode ser com um conjunto de botões, uma sequência de botões extra. Então, a primeira coisa a se fazer, né, vamos ver aqui como essas classes podem ser organizadas. A primeira coisa a se fazer quando você quer implementar um padrão Decorator é você definir uma interface. No nosso caso vai ser a interface poderes IF, com o método poder mágico. Então, o poder mágico ele pode ser um poder básico, um poder simples, como ele pode ser um poder avançado, ou seja, um poder com funcionalidades adicionadas. Então, logo em seguida a interface, nós temos que definir uma classe que irá implementar essa interface. No nosso caso aqui é o poder Decorator. E essa classe, o poder Decorator, ela é uma classe abstrata. Ela vai ter a implementação básica do método poder mágico e várias outras classes vão poder estender dessa classe poder Decorator, de forma que as classes que estendem dessa poder Decorator, ela vai ter as funcionalidades a mais de acordo com a decoração que se pretende atingir. Então, por exemplo, se você quer ter uma magia extra, uma magia turbo, uma magia fatality, enfim, N tipo de poderes, né, que sejam considerados como poder mágico, você pode estar estendendo dessa classe poder Decorator. Então, após definir essa classe de poder Decorator, nós temos aqui uma classe chamada Magia Fatality Decorator, que vai estender poder Decorator. E a Magia Fatality Decorator, ela vai implementar o seu poder mágico de acordo com as funcionalidades a mais que ela queira adicionar a esse poder mágico básico, a essa implementação básica. Então, assim, reparem que nós temos aqui uma variável do tipo da interface poderes IF, de nome poder IF. Temos o método poder mágico, que é o método lá herdado da interface, que por sua vez foi implementado lá no poder Decorator. Temos o construtor de magia fatality Decorator. E logo em seguida temos o método extra, que é o aplica fatality. Então reparem que esse método extra, o aplica fatality, ele é apenas de magia fatality Decorator. E ele significa que esse método vai ser a funcionalidade extra adicionada pela decoração de magia fatality. Então, o próximo passo aqui é a gente utilizar na classe principal, né, essa decoração. Ou seja, na classe principal, ou você pode chamar o Magia Fatality Decorator com o poder mágico, o seu respectivo método de poder mágico, ou você pode utilizar o método poder mágico padrão, que é o básico que está implementado lá no poder Decorator. Então, gente, vamos ver agora como essas classes funcionam. Então, nós temos aqui a interface poder IF. Reparem, uma interface simples, contendo apenas o método poder mágico.
né? E eu coloquei aqui um comentário dizendo: essa interface vai conter o método ou métodos que serão adicionados ao personagem como funcionalidades novas, como funcionalidades extras. Após esse poderes IF, essa interface, nós temos aqui a classe Poder Decorator, sendo que a Poder Decorator, aqui uma classe abstrata, que implementa a interface Poderes IF, e aí ela vai ter aqui, ó, uma variável, um atributo global do tipo da interface, do tipo de Poderes IF. E esse poder aqui, essa variável poderes, ela vai receber através aqui desse construtor de Poder Decorator, ela vai receber um objeto que será o objeto lá em tempo de execução, né, que será passado, que pode ser qualquer objeto que implemente a interface Poderes IF. Então aqui no método Poder Mágico, nós temos que o objeto recebido aqui através desse construtor será o objeto que terá o método Poder Mágico invocado. Então, independente do objeto, eu não sei qual é o objeto que eu vou receber, isso vai ser escolhido em tempo de execução, mas eu vou chamar o método Poder Mágico dele, que vai ser o Poder Mágico simples. Caso eu queira chamar um método Poder Mágico avançado, eu vou ter que chamar o método do Decorator específico lá. Então, o último passo, vamos ver aqui a classe Magia Fatality Decorator. Essa classe ela vai implementar aqui uma decoração para esse poder mágico, ou seja, eu vou ter, além do poder mágico básico, eu vou ter algo a mais, eu vou ter funcionalidades adicionadas, extras. Então, reparem que é uma classe concreta e que vai estender na minha classe lá abstrata de Poder Decorator. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é você definir aqui uma variável do tipo da interface, que é Poderes IF. Essa variável, ela vai servir para receber o objeto aqui no construtor, que é o objeto que vai implementar essa interface Poder Decorator. Então pode ser qualquer personagem que implemente a interface Poderes IF e que contenha o método Poder Mágico. Então, gente, eu recebo aqui no meu construtor de Magia Fatality Decorator esse objeto, uma instância de um objeto que implemente a interface Poderes IF através aqui do polimorfismo. E aí a primeira coisa que eu faço, eu repasso a classe Pai, ou seja, ao meu super, que nesse caso é o Poder Decorator, esse objeto aqui que eu recebi. Então esse objeto, se formos ver aqui em Poder Decorator, ele vai vir aqui para o construtor de Poder Decorator e vai preencher aqui essa variável poderes de Poder Decorator, que é do tipo da interface. E aí aqui ainda em Magia Decorator, em Magia Fatality Decorator, nós teremos aqui a implementação do método Poder Mágico específico para Magia Fatality Decorator. Reparem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando o método básico de Poder Mágico, que é a funcionalidade básica que vai estar implementada lá na classe do personagem específico. E eu vou chamar o método Aplica Fatality, que é o método exclusivo da classe Magia Fatality Decorator, que é esse método aqui embaixo, que ele vai simplesmente imprimir na tela a frase Fatality Brutal. Então, reparem que eu não tenho muita dificuldade em relação a isso, é algo simples,
sem muitas complicações. Eu tenho uma classe, essa classe estende de uma classe padrão, que é uma classe abstrata, que por sua vez implementa uma interface. Então, na nossa classe principal, nós podemos ver aqui que eu vou fazer um teste. Eu tenho um personagem que eu já tinha criado antes, e esse personagem eu vou testar aqui qual é o tipo desse personagem que eu criei. Então, eu testo que se o tipo do personagem for igual a Legolas, então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu implementei em Legolas essa alteração. Eu fiz com que a classe Legolas implementasse a interface poderes IF para conter o método poder mágico. Então, por isso eu estou fazendo esse teste aqui se é Legolas, porque eu só fiz essa implementação lá nessa classe de Legolas. Então, se eu tiver com um personagem criado do tipo Legolas, a primeira coisa que eu faço aqui é eu faço um cast de meu personagem, que é um tipo genérico de personagem, para o tipo específico de Legolas, para que eu tenha as funcionalidades específicas da classe Legolas. E aí eu chamo aqui o método pelegolas.podermágico, ou seja, nessa primeira chamada eu vou invocar o método poder mágico de Legolas, que é um poder mágico básico, é o poder mágico simples que a classe Legolas implementa. Se nós formos ver aqui em Legolas, aqui está a classe Legolas, nós vemos que ela vai estender da classe personagem e implementar a interface poderes IF. Então, aqui em Legolas eu tenho aqui embaixo o método poder mágico, que vai dar um system out. Legolas tem um poder mágico flechas no nível que foi igual ao atributo força daquele personagem, daquela instância daquele personagem. Então, isso aqui para mim é a minha implementação padrão de um poder mágico. É o mais simples possível. Voltando aqui para a nossa classe principal, nós temos aqui, logo em seguida, a primeira chamada do método poder mágico, nós temos aqui uma nova variável do tipo da interface poderes IF de nome magia Legolas, que vai ser igual a um new magia fatality decorator. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma instância nova da classe do decorator para que eu possa utilizar o método poder mágico do meu decorator. E reparem que eu estou passando aqui como parâmetro para essa classe magia fatality decorator uma nova instância de Legolas. Esse new Legolas é um novo objeto de Legolas. Eu posso utilizar o objeto Legolas que eu já tenho em meu personagem, ou seja, o personagem que eu já estava trabalhando, posso. Mas eu não fiz isso aqui para exemplificar a utilização dos dois tipos de poderes, do poder básico e do poder decorado, do poder mágico do decorator. Então, logo em seguida, a nossa criação aqui dessa variável, nós temos aqui eu chamando o método poder mágico dessa minha magia Legolas, dessa minha variável que eu criei com a instância de um decorator. E aí o que vai acontecer? O método poder mágico aqui invocado não vai ser mais o método da classe Legolas, mas sim o método da classe magia fatality decorator, que é aquela classe que contém a funcionalidade a mais no método poder mágico. Então, vamos agora
com Ctrl F11 aqui, executar a nossa classe. E aí, vamos ver aqui, ele pede aqui para que eu selecione uma opção. Vou dizer que eu quero criar um personagem do tipo elfo e um Legolas. Então ele me mostra personagem criado, Legolas, atributos de Legolas com seus respectivos valores. Ele diz que ele tem a força de 17, inteligência 17, destreza 17. Pergunta se eu quero aumentar algum atributo. Eu vou aqui dizer que sim, que eu quero aumentar e que eu quero aumentar a força. E aí ele me mostra: Legolas subiu de nível, seu nível atual é 22, e aqui os atributos atualizados de Legolas com a força 22. Logo em seguida ele mostra: Legolas tem um poder mágico flechas no nível 22 e Legolas tem um poder mágico flechas no nível 17 e fatality brutal. Ou seja, essa primeira frase aqui, que ele fala que está no nível 22, ele se refere à nossa primeira chamada, em que eu tinha o método poder mágico invocado do meu personagem que eu já tinha, Legolas, sem estar criando um personagem novo. Mas já nessa segunda linha aqui, eu estou chamando o método poder mágico lá do meu Decorator Magia Fatality Decorator, que no caso, como nós estávamos passando como parâmetro uma nova instância da classe Legolas, nós estávamos então criando um novo personagem Legolas com seus respectivos valores iniciais para cada atributo. Então, se formos relembrar, o valor inicial da força para um personagem do tipo Legolas é 17. Então, por isso, aqui nessa segunda linha, ele me mostra que eu tenho o poder mágico flechas no nível 17 e o fatality brutal, que é a minha funcionalidade extra, a minha funcionalidade adicionada ao poder mágico por causa do Decorator. Então, gente, vocês podem ver que um Decorator ele não é muito complicado não. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido aí esse exemplo. Boa noite e muito obrigada.